Agora, vamos falar de Corinthians, hoje Sul-Americana, Universitário e Corinthians. No primeiro jogo, o Timão venceu a partida, teve mais um caso de racismo, não é? Continua ainda o preparador físico do Universitário preso aqui no nosso país. Fora isso, o Corinthians está vivendo uma fase, pelo menos, de alívio, com 3 vitórias no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E é um time alternativo de garotos que a gente já está se acostumando a acompanhar aqui na Sul-Americana, uma proposta do Luxemburgo. O goleiro Carlos Miguel, que toda vez que substitui o Cássio é muito elogiado. O Rafael Ramos está meio apagado, estava meio esquecido, mas aproveitado na Sul-Americana. O Bruno Mendes e o Caetano, uma boa dupla de zaga para o Corinthians. O Matheus Bidu, que antes era até titular, aí o Fábio Santos retomou a posição. Aqui tem uma dúvida se o Maicon jogará ou o Rony. O Giuliano, trazendo experiência. O Juan Oliveira, outro jovem bem elogiado no Corinthians. Aí o Adson ou o Matheus Araújo, dependendo da proposta do Lucha. Roger Guedes e Felipe Augusto no ataque. O Roger Guedes está suspenso, não pode enfrentar o Bahia pelo Brasileiro, por isso está à disposição na Sul-Americana. E aí, Ulisses Costa, tá legal esse time para passar, para efetivamente entrar na competição? Vai ser um jogo de muita pressão, né? Normal, o Corinthians venceu por 1-0 com esse time aí, jogou até bem, né? Foi um time até que jogou bem, que atuou bem. Eu gosto dessa molecada. Eu acho que até o Vanderlei, com isso aí, dá ritmo de jogo a esses meninos, né? E quando precisar no time principal, esses caras vão estar prontos para jogar. O duro é quando o atleta fica muito tempo sem atuar e, de repente, entra numa furada, numa fria. Eu gosto desse tipo de trabalho que o Vanderlei faz, ele está poupando. Eu nem sei se joga com o time titular contra o Bahia no sábado, que o Corinthians tem pelo Campeonato Brasileiro, porque na quarta-feira, na outra, já tem o São Paulo. Terça. Né? Na terça-feira, na outra, já tem o São Paulo. Terça. Saiu a data de terça, 16 e 26, né? 27. 26 e 16. 26 e 16. 25, então, a situação assim, o Vanderlei tenta dar ritmo a isso, eu acho que o Corinthians está num caminho bom. Ele mesmo já disse que o Corinthians não teria condição de disputar 3 competições ao mesmo tempo, por falta de elenco. Mas a chegada do Matias é algo sensacional para o time do Corinthians. Eu acho assim, sabe? Aquela contratação que se encaixa como uma luva, o atleta que estava faltando, né? Então a tendência do Corinthians, eu acho que passa. Para mim, passa hoje. Roger Guedes com sondagens do mundo árabe. Será que é real? Será que é verdade? Porque quando eles querem dinheiro, não falta, Capelanes. Olha, se o Roger Guedes sair, aí a casa caiu. Porque o Roger Guedes, ele é a identidade do Corinthians. O Roger Guedes hoje, ele é o Corinthians. Obviamente você tem Renato Augusto, outros jogadores que fazem a diferença, mas o Roger Guedes é o Corinthians hoje. E acho que assim, eu vou um pouco na contramão do Ulisses em relação a essa questão da Copa Sul-Americana. Eu, quando ouço o Luxemburgo lá atrás, que ele falou que o Corinthians não tinha elenco capaz para disputar 3 competições, é lógico que o Campeonato Brasileiro tem várias rodadas ainda pela frente, mas eu não gosto da ideia de você praticamente abrir mão da Copa Sul-Americana. Eu realmente não gosto. Tudo bem, acho que essa molecada, com o Giuliano com a sua experiência, Carlos Miguel que poderia ser titular, o Bruno Mendes, gente, que é jogador de seleção uruguaia, eu não entendo como o Bruno Mendes ele não é titular do Corinthians. Verdade. Então, assim, o meu ponto de vista é, o Corinthians ele teria condições sim de ir com força máxima para buscar a classificação e buscar esse título. Assim como busca da Copa do Brasil, tem condições de buscar da Copa Sul-Americana com o time mais forte. Hoje estádio lotado contra um time que não é bobo, mostrou isso no primeiro jogo, mas minha opinião, eu acho que o Corinthians ele erra de novo de não colocar um pouco mais de força num jogo decisivo de Copa Sul-Americana. Você já está projetando mesmo que de longe, de leve, também um confronto São Paulo e Corinthians na Sul-Americana, Sgarbi? Seria legal uma final de Sul-Americana, São Paulo e Corinthians, Montevideo. Não, seria bacana, seria legal. Só que eu não entendo o argumento do Capelanes nessa questão, também o Chico, uma questão que eles falavam bastante, porque os 2 jogos que o Corinthians jogou, entre aspas, da Sul-Americana, né, que foi aquele jogo da Libertadores contra o Liverpool, que classificou para a Sula, e agora contra o Universitário, ganhou com esse time. Então não é que tá abrindo mão, tá dando chance pra molecada mostrar um campeonato que o Corinthians já deixou claro que não é prioridade. Foi uma aposta, né, Sgarbi? É uma aposta, mas que deu certo. Foi uma aposta. Mas deu certo, Por sorte deu certo. Pra mim não é sorte. Pra mim o Corinthians ganha de 3-0, ganhar de 1-0. Não. Ulisses, porque se ele perde o jogo, ele corre o risco de perder o emprego. Mas, nossa senhora, você acabou de falar ao vivo que o Filipão tem que dar um tempo para ele poder trabalhar. O Luxemburgo tem que estar mediatismo. O Luxemburgo pegou um time completo do Luxemburgo com o Filipão em 10 dias de trabalho. Mas os primeiros jogos. Então, essa situação que está acontecendo que o Filipão não ganha. Isso aconteceu com o Luxemburgo. E agora o Filipão tá ganhando, o Luxemburgo tá ganhando. Ele acredita nos meninos e o Corinthians não abre mão da Sul-Americana. Não abre mão vai ser campeão da Sul-Americana. Entendeu, Pesado? A hora que precisar colocar o time pesado, vai pôr. Se ele perde o jogo da Sul-Americana com a molecada, ele não ia correr o risco de perder o emprego? Lógico que sim. Correria. Pelo amor de Deus, Ulisses. Como na Copa do Brasil também correu. Pelo próprio mediativo do futebol. Ele apostou. Como o Filipão tá correndo risco. Mas, no futebol, eu não acredito no si.
Se ele perdesse o jogo, não perdeu o jogo. Ele ganhou o jogo 3-0. correu legal, risco, cara. bom. Correu risco risco. e deu certo. Só que agora eu também não concordo com o Ulisses, porque parece que agora o trabalho do Luxemburgo é nosso, é o Guardiola aqui no Brasil. Pô, ganhou Eu do não América. falei que é o Guardiola. Ganhou do América, que é lanterna no sufoco, E virou o Galo? Guardiola aqui E no do Brasil. Galo? Nossa, o Galo também, olha, o Galo Ganhou tá os dois do tá Galo. difícil ganhar do Galo. Não, é uma Eu acho questão que que a o gente tá trabalho dele... esquecendo. Entendeu? O trabalho dele Calma aí. tá em Mas eu Tá acho bom. importante Vamos pro fazer o Luxemburgo ter seguinte. sequência de trabalho e resultados. exato, Só nesse sentido. Lógico, manda o Luxemburgo embora, Não, então, irmão, hoje. A questão que eu falo assim, Ué, ele Não é mandar embora. Eu não tô falando que é Guardiola, mas ele tá Não é, colocando. arriscou. Calma aí. Ele Ele tá arriscou. colocando palavras na minha boca. Eu não Mas falei que o ele- Luxemburgo é o Guardiola. ele arriscou. Ele tá sendo oportunista, que ele é jovem ainda. Ele bom. quer ser oportunista. E comigo você não vai ser oportunista. Não, deixa eu falar, Eu não deixa eu falei falar. que ele é Guardiola. Oportunista é elogiar o trabalho do eu falei- Luxemburgo, que coletivamente não mostra nada. Aí isso sim é ser Oportunista. É isso. Oportunista. É falar bem do trabalho que não mostra nada. O individual é que salva o Luxemburgo. Oportunista, Pra quem assiste o oportunista jogo sabe o que eu tô é falando. pegar resultado e analisar em cima. Mas posso falar uma coisa? Sabe o que é O oportunismo? Luxemburgo... Não, sabe o que é oportunismo? Se ele tivesse perdido, isso é oportunismo. Não é. Então o cara Não é. ganha. Isso é Não, projeção. Não, o cara ganha. Isso é O cara projeção. ganha. Isso não Mas é o o cara Luxemburgo ganha. poderia ter sido Mas demitido, mesmo sim, o cara- pela pressão da torcida Mas ele pelos ganhou. resultados. Mas o cara ganha e os caras colocam numa suposição de Não. se tivesse Não tem perdido. suposição, nem é o que- projeção. Nem existe É algo. projeção. Existe É algo projeção, pessoal, é parece, sim. contra o Vanderlei. Não, você não vai fazer isso. Nem, Não, isso nem você não vai quando fazer. ele ganha tem Isso valor. você não vai fazer. Nem Não quando tem ele nada ganha tem pessoal. valor. Isso você não vai fazer. Não Nem tem nada quando pessoal. ele ganha tem Se valor. você é amigo Mas dele, se quer defender tivesse ele aqui, você perdido. defende. Mas se Aqui a gente tivesse analisa perdido. o jogo Se e a gente ganhou, assiste. e se tivesse A gente perdido. assiste Mas eu o acho jogo. que o Não tem grande nada pessoal teste, aqui. agora, Nada. o Luxemburgo ele ganhou um período de calmaria com os resultados. Isso é inegável. calmaria deu no estúdio Agora, agora. ele vai ter um teste de fogo, na minha opinião, na Copa do Brasil. Claro. Ô, Rê, primeiro o eu ofereço- clássico com o São Paulo, que já é na próxima semana, esse vai mostrar qual é o nível de evolução do Corinthians no mata-mata, em termos coletivos, em termos de segurar um adversário que está sendo elogiado e que está num grande momento. Perfeito. Não, primeiro que ao telespectador chega a hora do almoço, o Ulisses ele começa a ficar frenético, Claro, aqui, desesperado, louco, começa a gritar com a gente. Cara, fala coisa Chegou a hora do embasada. almoço, Falta fala coisa carboidrato. embasada. A questão pra mim é Entendeu? assim... Fala coisa existe- embasada. Você era Ulisses, contra o diretor de futebol de São Paulo, hoje você bate palma pra ele. Tô batendo Fala muita então. palma, irmão. Fala você- coisa tá bom. embasada, pô. A questão que eu digo é assim, existe uma evolução em relação a resultado no trabalho do Luxemburgo. Mas agora o Ulisses chegar aqui, ele vai fazer frente ao Abel Ferreira. Nossa, e as bandeiras tremulam aqui. O Luxemburgo é um gênio. Aí, pra mim, é uma questão que você tá Mas analisando. ele, pra mim, ele é um treinador de Eu alto só nível. acho que a gente está esquecendo algo. Mas, gente, é que tem que esperar um tempo ainda pra fazer calma, essa cara, análise. mas Por Abel enquanto tá tá 3 muito anos no ainda. Palmeiras. Não é uma coisa E fixa, no primeiro concreta. governo, Só tem uma pergunta. E quando ele Gente, pegou o Palmeiras, só o uma Luxemburgo tinha sido campeão paulista. Só uma pergunta Você pra esquece. fechar esse debate da minha parte, pelo menos. Esse time que o Luxemburgo coloca em campo, que não vai jogar o Roger Guedes, hoje joga, mas a sequência não deve jogar porque foi a Copa do Brasil brasileiro. Esse time é capaz de ganhar a Copa Sul-Americana? Ô, Capelães, Pergunta a você, por torcedor. enquanto, sim, Não é capaz de vencer a Copa Sul-Americana. Depois vai pegar o News Old Então, Boys, é uma que foi a questão segunda de melhor tempo. campanha. É um Gente, time bem mais estruturado. É uma não dá pra questão de comparar com o tempo. Universitário. Eu Mas estou é uma torcendo questão de pro Corinthians planejamento. chegar. É uma Aí questão não de sei tempo se ele vai aguentar, combinado. molecada. É outra história, tem que passar o favor. É uma tempo. questão de planejamento. Por favor, a gente está esquecendo de que provavelmente essa escalação e essa escolha por colocar meninos e um time alternativo, nem são tantos meninos quando a gente vê essa escalação. Tá mais mesclado aí numa prévia, né? Isso é combinado com a diretoria. Lógico. Perfeito. Quando você, entre aspas, Planejamento. despreza a Sul-Americana ou não coloca como prioridade, isso não é só o Luxemburgo que está Não, fazendo, perfeito. gente. Isso é porque as prioridades estão em salvar o time no Brasileiro e classificar na Copa do Brasil. E tá Conseguiu? Não Não tá. tá É isso que eu tô errado, falando. não tá errado. A Eu acho escolha que do tá Luxemburgo a gente pode questionar, mas ele não está fazendo isso sozinho. Por isso que eu acho que ele não seria demitido, porque ele tinha respaldo para fazer o que ele fez. O que derrubaria ele seria a eliminação na Copa do Brasil e entrar na zona do Um rebaixamento. time do que tem a brasileiro. folha salarial de 18 milhões de reais não tem desculpa para abrir mão de competição. Um clube de futebol que tem 18 milhões de reais de folha salarial não se pode dar o isso luxo é- de abrir mão isso é de uma outro competição. problema, né? Só isso que eu queria falar. Agora, Everton, você também pode entrar nessa história. Realmente, o Luxa tá passando por um período de calmaria. Pelo menos eu não tô escutando mais essa história de sai, demite, não serve, tá ultrapassado. Tá tendo uma trégua. Agora, cabe a ele e ao grupo também aproveitarem esse momento e seguirem da mesma maneira. Esse é o Corinthians que nós conhecemos. Então, Renata, na porta da casa do Vanderlei Luxemburgo, ele precisa fazer, assim, bronze, um escudo gigantesco do Galo, né? Porque o Atlético, nos dois piores momentos do Corinthians na temporada, o Atlético estendeu a mão e disse: vem cá, meu querido, sai dessa areia movediça, eu estou aqui para te salvar. E salvou. Agora, tem um detalhe, treinador bom é o que ganha, né?
Treinador bom é o que ganha. Se emplacar uma sequência ruim, tira que não dá mais. Mas como tá aqui aos trancos e barrancos, né? Joguinho aqui, joguinho ali, passa no pênalti aqui, passa no pênalti acolá. Temos um novo Jürgen Klopp aqui no Brasil. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Há muito poucos dias aqui no programa tinha gente falando assim: o Corinthians precisa abandonar as competições e focar no brasileiro para se salvar. E agora tá todo mundo agitado, porque, eu tô torcendo para se dar bem na Sul-Americana. Mas que incoerência absurda, hein? Mas que incoerência absurda, hein? Meu pai eterno. É só ganhar que fica tudo bem. Essa é uma questão complicada. Na verdade, gente, eu acho que tem que aproveitar todas as oportunidades no futebol. Se o Corinthians for eliminado na Sul-Americana, que eu particularmente acho que não será agora pelo Universitário, acho que não. ok, Eu também acho que vai não. seguir a vida mais forte no Brasileiro e tem uma decisão monumental, gigantesca, contra o São Paulo na Copa do Brasil. E há 2, 3 semanas o Corinthians estava numa situação crítica. Uma situação de falta de confiança do torcedor no Lucha, no elenco, nas coisas que eram feitas pela diretoria, protestos, e os resultados amenizam. A verdade é essa, o futebol é assim. Se isso vai se sustentar a médio e longo prazo, eu não sei, eu tô curiosa também. Mas acho que ele tá começando a ganhar também o grupo, tá começando a ganhar um pouco mais de tranquilidade. Isso é fato, ou não, Denilson? Não, isso é fato, mas eu não deixo de acreditar que ele correu um risco. Mesmo colocando a molecada, mesmo que isso tenha, seguindo o raciocínio do Chico, o apoio da diretoria. Porque quando qualquer eliminação, na minha opinião, tem um peso, independentemente da competição. Quando essa cobrança vem de fora para dentro, que é o caso do Corinthians, e essa cobrança ela é muito forte, e é chover no molhado a gente falar historicamente da cobrança do torcedor em relação à diretoria e também ao treinador, ele perde uma Sul-Americana e perde um jogo de Campeonato Brasileiro na sequência, o ambiente vai estar legal? Não. O ambiente não vai estar legal, a gente não pode esconder isso. Então, o Vanderlei, pela experiência que ele tem, e aí é um elogio, ele sempre trabalhou bem essa mescla de jogadores mais jovens com os mais velhos, mais experientes. Ele sempre fez isso bem. Só que ele encontrou um Corinthians conturbado, tá conseguindo achar alguns bons jogadores. O Moscardo, por exemplo, que acabou de renovar o contrato. Muito bom. É um achado dele. O Wesley, que Ele tem bom olho para jogador. Ele tem muito bom olho para jogador. Né? É um ótimo jogador. Ele tem esse olho para bons jogadores jovens. É. Isso é fato, isso é um elogio para ele. Eu concordo. A gente Isso é um vai seguir mérito esse